Põe minha mensagem lá para mim, por favor. Abra sua Bíblia comigo no último livro, Apocalipse, no capítulo 2. Eu pediria a você que realmente desligue o seu telefone celular, porque eu sei que alguns de vocês... eu tenho uma Bíblia no celular, pastor. Eu também tenho no celular, também tenho no tablet, não há nenhum problema. Mas é bom você ter a Bíblia, aprender a ler, a manusear a Bíblia. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, é a voz, a vontade, é o propósito de Deus para você. Para você saber qual é o sonho de Deus para você. Apocalipse capítulo 2. Abra lá comigo. Eu vou relembrar algumas coisas que nós falamos nas semanas anteriores. Amém? Levante sua mão para o céu. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, eu abro a minha mente e meu coração. Dá-me sabedoria, discernimento, uma compreensão clara da Tua palavra. Senhor, traga a mim revelação, interpretação e ajuda-me na aplicação pessoal. No nome de Jesus, que os meus olhos e os meus ouvidos espirituais estejam abertos. Eu quero crescer, eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero ser frutífero, produtivo para a glória de Deus. No nome de Jesus, eu repreendo toda ação do inferno. Em nome de Jesus, que a minha alma e o meu espírito possam estar ligados em Deus. No nome de Jesus, e todos digam amém. Ok, obrigado meninos, meninas, senhores, senhoras, senhoritos, senhoritas. Eu queria que você me desse atenção. Eu quero falar algumas coisas para vocês. Nessa noite eu falei algumas coisas no culto da manhã, eu quero reprisar. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E diz assim: ao vencedor, diga vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, no Éden de Deus. O Éden de Deus, a qual Adão frequentava, foi tirado da terra e foi levado para o céu. Não vou explicar isso hoje, porquê, mas só para você entender. Aí nós vamos para o versículo 11 e nós lemos assim: aquele que tem ouvidos, acompanha na sua Bíblia. Pode deixar minha mensagem aqui, tá? Conseguiu a Bíblia? Então deixa aquela outra quando eu precisar. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então olha aqui um pouquinho para mim, quero falar algumas coisas para você. Nós não conseguiremos nesse corpo humano, carnal, corrompido e mortal, compreender nunca a Deus. Por quê, pastor? Alguns historiadores e até alguns tipos de teólogos, eles têm uma visão em que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Eles dizem que são dois deuses diferentes. O primeiro problema começa no nome de Deus, que é um nome difícil de pronunciar, é um tetragrama, 4 letras. E o judeu não pronuncia esse nome, é Yahushua. E o nome de Jesus, Yeshua. É o nome Yahushua, é um nome tão sagrado para o judeu, que ele não pronuncia esse nome. Com o passar do tempo, foi se perdendo. Apenas alguns rabinos, estudiosos da Bíblia, conseguem pronunciar esse nome. Você pesquisar na internet, você vai descobrir o que eu estou falando para você. Então, o nome de Deus é um nome que tem uma difícil interpretação. O que representa Yahushua e o que representa Yeshua? Tem até uma música do Fernandinho e Heloísa Rosa que canta Yeshua, Yeshua, Yeshua. Algumas pessoas, o que é Yeshua? Significa Jesus salva ou Jesus é salvador, que é traduzido por Jesus ou também por Josué. Mas enfim,
Nós pegamos o Antigo Testamento e nós temos 39 livros, diga 39, e diga 27 no Novo. Então nós temos um total de 66 livros, e esses 66 livros foram escritos por 40 pessoas, 40 autores, em cidades, nações diferentes, situações diferentes, e por pessoas totalmente diferentes. Nós temos um livro na própria Bíblia, que esse livro não fala o nome Deus. Ele faz referência a muitas coisas, mas ele não faz referência à pessoa de Deus. Como é que um livro que é de Deus está na Bíblia Sagrada, mas não fala de Deus? Para você ver que interessante. E no Antigo Testamento, nós vemos um Deus que para muitos é um Deus duro e cruel. Um Deus de olho por olho e dente por dente. Escute isso. E por que isso é assim? Porque foi a forma de Deus mostrar que o homem não consegue cumprir a sua lei. Então, no Antigo Testamento, nós temos o ministério de Yahushua, ou seja, o ministério de Deus, o Pai. Então, diga Deus, o Pai. Deus precisava mostrar que, por mais que as leis dele fossem para nossa proteção, diga proteção, o homem não consegue praticar e não consegue cuidar. E o que Deus faz então? Então Deus já tem um plano. Jesus diz a Bíblia que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus tem um plano de que um dia a segunda pessoa da Trindade, que seria Jesus, ele iria se manifestar. E Jesus vem. Aí Jesus fala uma frase que é muito interessante. Jesus diz assim: aquele que me conhece, conhece o Pai. Diga o que eu acabei de falar. Então nós entendemos que Jesus é uma manifestação humana da pessoa de Yahushua, da pessoa de Deus o Pai. Mas nós lemos no Antigo Testamento Deus trazendo juízo, Deus trazendo justiça e Deus sendo muito duro e muito firme com o povo. E por que isso é assim? Porque Deus, ele é um juiz justo, com os anjos no céu, com os homens na terra, com o diabo, os demônios e os anjos caídos. Deus é justo. Diga, Deus sempre é justo. Em todo tempo, gente, Deus sempre será justo. Até com o diabo Deus é justo. Por quê? Porque é a natureza de Deus. E aí Jesus, ele traz uma manifestação do favor e da graça do Pai. O ministério do Pai, Antigo Testamento, lei. O ministério de Jesus, 3 anos e meio, a média, 3 anos e meio. Jesus morre, Jesus ressuscita, ascende aos céus, e há uma promessa no livro do profeta Joel, em que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E no dia de Pentecostes, é onde se levava as primícias, as primeiras ofertas da colheita, o Espírito Santo, ele vem. E desde o dia que o Espírito Santo vem para morar dentro do crente, dentro do cristão, dentro do Filho de Deus, nós temos aí mais de 2000 anos. Então o ministério de Jesus, 3 anos e meio. O ministério do Espírito Santo, mais de 2... Vocês estão aqui? Então olha para mim, não conversa agora. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Vá comigo na sua Bíblia aí, Apocalipse 2, versículo 7. Diz assim: ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui, gente? Pastor, é a Bíblia. Tá, quem está falando aqui? Hã? A Deus, engraçadinho. Deus. Tá, vamos lá. Quem está falando aqui? Jesus ou Espírito Santo? Não. Pastor, não sei, não quero saber. Então, vamos lá. A Bíblia inglesa, ela traz Revelation, ou seja, Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Então, João, o apóstolo, ele está numa ilha, mandado para lá para trabalhar como escravo, nas minas de carvão, e morrer ali. E nessa ilha,
João recebe a visão, a revelação de todo o livro de Apocalipse. Os historiadores dizem que o livro de Apocalipse foi escrito primeiro que os evangelhos. Olha que interessante. E Jesus, ele está falando aqui para João. João, aquele que tem ouvidos, ouça o quem? Vai, gente, está aí no telão. Aquele que tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Ótimo. Preste atenção nisso. Por que a palavra igrejas está no plural? Porque existe um propósito diferente para cada igreja. Nós temos 7 igrejas aqui na Ásia Menor, e nós estamos lendo aqui a respeito da igreja de Éfeso, por exemplo, e você vê que cada igreja tem as suas lutas, seus problemas, suas qualidades, e Jesus está falando diferentemente com cada um delas. E aí o texto, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando para a sua igreja. Porque o que o Espírito Santo falar aqui, ele pode falar de forma diferente na outra igreja. Por quê? Porque os problemas que cada igreja enfrenta, alguns são semelhantes, mas muitas vezes são problemas diferentes. E eu vou te mostrar algumas coisas que você vai entender o que eu estou falando. Bem, quem é que eu tenho que ouvir hoje? Hoje. Que dia que é hoje? Hoje é 20... Isso. Quem é que eu tenho que ouvir hoje? É 21 de dezembro, é isso? Pensei que vocês não sabiam. Foi proposital. Então, quem é que eu tenho que ouvir hoje? Fala, gente. Fala aí, quem é que eu tenho que ouvir hoje? Tá, e como é que ele fala? Através da palavra. Sim, também, mas não só isso. O Espírito de Deus, ele vai falar comigo e com você. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porém, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele vai falar o quê? O que o Espírito Santo vai falar? Eu não sei, pastor. Sabe? É só questão de pensar e raciocinar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pedro está tendo uma conversa com Jesus, e Jesus fala assim para ele: olha, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas foi quem? O Espírito Santo, não foi isso? Não, foi o Pai. Está vendo que você está dormindo? Foi o Pai. Se fosse hoje, Jesus falaria assim para Pedro: não foi carne e sangue quem tu revelou, mas foi quem? Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo do ministério do Espírito Santo. Consegue entender? Sim ou não? Ok, então vai lá. Aí o Espírito Santo é a pessoa que vai trazer para nós 2 vontades e 2 verdades. Diga 2. Primeiro, existe uma vontade geral de Deus. Qual é a vontade geral de Deus? Simples. O sonho de Deus é que todo homem seja salvo e não pereça. A Bíblia fala sobre isso. Mas existe uma segunda vontade específica de Deus. A vontade específica é uma vontade pessoal do coração de Deus para você. Então diga, 2 vontades. Diga, 2 sonhos, 2 alvos, 2 propósitos, 2 objetivos, 2 caminhos. Tá. Então, a primeira vontade geral de Deus é para toda a humanidade. A segunda vontade não é para toda a humanidade, é para cada pessoa. No tempo de Jesus, Jesus chega, é batizado por seu primo João Batista, e aí o céu se rasga, o Espírito Santo vem, unge Jesus, e o Pai diz assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer e tenho alegria. Ótimo. Passa um tempo, Jesus sobe ao monte, é uma visão, Pedro, Tiago e João, eles veem Moisés e Elias, tem uma visão ali. Ali nós temos 2 ministérios, o ministério da lei, o ministério profético, e Jesus, o ministério da graça.
E aí o pai fala assim, esse é o meu filho, de novo, esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Ó. Então, no tempo de Jesus, os discípulos tinham que ouvir Jesus. No tempo pós-morte e ascensão, os discípulos nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Então nós temos o ministério da lei, o Pai. O ministério da graça, Jesus. E o ministério da igreja, o Espírito Santo. Consegue entender isso? Então o Espírito Santo, ele traz para nós instruções para que nós possamos herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Essas instruções eu chamo de dicas que o Espírito Santo nos dá. Então a primeira dica, eu vou recapitular rapidamente aqui, eu fiz isso no culto da manhã, fazia agora também à noite. A primeira dica é que você, ou eu, leia para mim, todo mundo. Então, algumas pessoas, elas não entendem. O oposto, o antônimo, o contrário de amor não é ódio, é desprezo. É aquela pessoa arrogante que ela acha que sabe tudo. Irmão, nós não sabemos nada. Por mais tempo que você esteja no Evangelho, você não pode ser arrogante a ponto de desprezar a palavra de Deus. Quando você ou eu desprezo a palavra, eu pereço. Perecer significa que eu vou me corromper, eu vou de mal a pior, muitas vezes a morte prematura. A segunda dica é o quê? Ótimo. Por quê? Porque às vezes a pessoa, tem gente, eu já vi isso, irmão. A pessoa tem vergonha na Bíblia. A pessoa tem vergonha de dizer que é crente, que é cristão, que é filho de Deus. Você não tem que se importar com isso. Você não tem que se importar com aquilo que os outros vão pensar. Sabe por quê? Porque faça o bem ou faça mal, as pessoas sempre vão pensar de você. E vão pensar bem ou vão pensar mal. Então você não tem que se importar com o que os outros vão pensar. Não, eu sou cristão mesmo. Ah, mas você é contra o aborto? Sou. Por quê? Porque aborto para mim é assassinato. Ah, você é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sou. Por quê? Porque Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo. Então eu sou contra. Está difícil os amém aqui, irmão. Então, terceira dica. Leia. Por quê? A Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor de maneira negligente e fraudulosa, ou seja, de maneira relaxada. O que é a obra do Senhor? É tudo aquilo que implica em reino. O reino de Deus. Então, se eu estou dentro do reino de Deus, tudo que eu for fazer, eu não posso ser negligente. Sabe o que eu quero falar para você? Existem pessoas que elas não entenderam que todo o seu ser deve louvar a Deus. Eu já contei aqui, não sei se você já viu em Jerusalém, aquele muro das lamentações, e o judeu, ele vai orar naquele muro, e ele fica assim. Quem já viu isso? Aí um dia eu fui perguntar, mas por que o judeu fica desse jeito? Porque ele louva a Deus com o seu espírito, ele louva a Deus com a sua alma, e ele louva a Deus com o seu corpo. Ele diz que ele não pode chegar diante de Deus e ficar passivo. Existem pessoas que quando elas estão num culto, elas não entenderam o que é celebrar. Pastor Patrício leu o Salmo 100. Celebrai com... O que é celebrar com júbilo? Olha o ânimo. Sabia que Deus não aceita isso? Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem um Atlético. E uma vez um rapaz, ele foi assistir o jogo, e o esperto ficou no meio da torcida do Atlético. E ele não era de BH, ele torcia, mas não era dali. Aí, ele sentou. De repente, o Atlético fez um gol. A galera levantou e tal, aí o cara ficou sentado. Aí o pessoal, levanta aí, rapaz. Não quero. O pessoal pegou ele, levanta aí. O Atlético fez um gol, rapaz. E começaram a chacoalhar ele. Obrigaram ele a comemorar. E teve uns que até deu uns petelecos nele. Você vem aqui torcer e não torce pro time, rapaz?
Vagabundo. Então, o que é isso? Isso é júbilo. Eu não sei se você já assistiu algum show. Há muitos anos atrás, quem já ouviu falar do Bee Gees? De 80 anos, assim, o pessoal lembra. Aí eles estavam fazendo um show uma vez, e o pessoal estava com umas velas, uns isqueiros. Hoje é mais moderno, é celular, né? Aí o pessoal assim, né? Aquelas velas, aquele isqueiro, aquele foguinho. E o Bee Gees cantando. E por aí vai. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eles estão louvando. Não a Deus. Você já assistiu um show de rock pesado alguma vez? Já viu? Já viu? O que eles estão fazendo? Eles estão louvando. Então, o mundo louva e adora, não o Deus verdadeiro. Aí a pessoa vem para a igreja. Quando ele vem para a igreja, ele põe aquela cara de... Deixa eu pensar. Seu Madruga. Ou Dona Florinda. Ele põe aquela cara feia. E ele vem para a igreja. E existem igrejas no nosso país hoje, século 21, que você não pode ter uma bateria dentro da igreja. Por quê? Porque bateria faz barulho, é do demônio. É do capeta a bateria. Aqui em Cascavel tem uma igreja, só não vou citar o nome que vocês conhecem. Não pode ter bateria na igreja. Por quê? Nós temos uma mentalidade de que o céu é um lugar de paz. Então a gente pensa assim: o céu é um lugar tranquilo. Paz não significa silêncio. Repete o que eu falei. De novo. Outra vez. Você sabia que o universo produz som? Que o sol produz som? Que a terra produz som? A terra. Que as plantas produzem som? Que os animais produzem som? Por quê? Porque tudo que Deus criou com vida. Repete o que eu acabei de dizer. Então, algumas pessoas que já tiveram experiências espirituais, elas dizem que a terra gera um barulho. Que as estrelas geram barulho. E esse barulho, a Bíblia diz que quando Deus criava, as estrelas cantavam para ele. Olha que interessante. Pastor, o senhor quer dizer que um cachorro louva a Deus? Louva. Então aí você imagina um cachorro com a mão levantada. Au! Não é isso. Não é dessa forma. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim para nós, que maldito aquele que fizer a obra do Senhor de maneira o quê? Você não pode ser negligente, relaxado. Você tem que expressar o seu amor a Deus, a sua vida, ela tem que expressar vida, a sua vida, não estou sendo redundante, mas é isso mesmo. A sua vida, ela tem que expressar vida, porque existem vidas que expressam morte. Às vezes eu estou aqui em cima pregando, e eu sou pior que mulher, eu fico observando as pessoas. E algum de vocês, parece que você passou a tarde lambendo limão. Você está com aquela cara assim, monocochoco, desanimado, parece que você comeu alguma coisa que não gostou, ou você deve estar com diarreia, eu não sei qual dos dois. Mas sim, sabe,
Pastor, é que eu tenho muitos problemas. Pergunta para quem está do seu lado, quem não tem problema nesse mundo? Então, todos nós temos problemas. E tem pessoa que ela mostra o problema para os outros. Eu posso te dizer uma coisa para você? De acordo com um psicólogo, ele disse assim que 90% das pessoas estão pouco interessadas nos seus problemas. E os 10% estão felizes porque você tem mais problema que elas. É uma realidade. Então, a pessoa, ela não faz a obra de Deus com alegria, com ânimo, com motivação. É aquela cara desanimada, aquela cara de urubu, sabe? Aquela cara de seu madruga. Deus me livre. Quarta dica, não ter o quê? Não é só uma dívida financeira. Talvez você esteja devendo na faculdade, talvez você esteja devendo uma loja, talvez você está passando por um momento difícil financeiro. Mas não é só esse tipo de dívida. É também uma dívida de amor. A Bíblia diz ali, leia para mim. Qual é a única dívida que eu tenho que ter? A Bíblia fala que eu não posso dever nada para ninguém. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu tenho que dever o amor. Paulo diz que ele era devedor a gregos, pessoas cultas e inteligentes. Paulo diz que ele era devedor a bárbaros, pessoas analfabetas e brutas. Paulo diz que ele era devedor aos judeus, pessoas religiosas. Paulo diz que ele era devedor a todos. E qual é a dívida que Paulo tinha? Uma dívida de amor para com o próximo. Então, algumas pessoas, elas esquecem o que a mãe fez, o que o pai fez, o que o tio fez, o que o primo fez, o que o discipulador fez, o que o pastor fez. Ela esquece disso. E algumas pessoas, eles só passam a valorizar uma esposa, um marido, um filho, um pai, uma mãe, um pastor, depois que perde. Ele fala, puxa vida, eu não valorizei. Aí é tarde demais. Então, você tem uma dívida. Diga para quem está do seu lado, você tem uma dívida. Quinta dica. Eu quero mostrar algo para você. Eu mostrei semana passada no culto da noite, no culto da manhã quem fez foi o pastor José, então não sei qual culto você veio, mas eu quero mostrar esse videozinho para você. Mostra de novo que tem gente que não vê. Muito obrigado. Casamento que tem tudo para dar certo. Casamento que começou muito bem. Ele mostrou autoridade. Quem manda ali é ele. E eu estou com ele. Enfim. Quinta dica. Não ser o quê? Fala aí, gente. Você sabia que tem gente assim? É a pessoa que ela não está bem com ela mesma e ela expressa isso para o próximo. E tem um problema que é muito interessante, que a Bíblia fala. Olha só. Não se associe com quem vive. Leia. Essa tradução está ali embaixo, NVI, Nova Versão Internacional. Por que eu devo evitar pessoas mal-humoradas, ou seja, pessoas que vivem reclamando? Pessoas que sempre está ruim o dia, a casa, pessoa que sempre está ruim o país, sempre está ruim o emprego, sempre está ruim a escola, sempre está ruim tudo. Sempre está tudo ruim.
Porque você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Você pode observar que quando nós começamos a ter relacionamento com determinadas pessoas, de certa forma, nós acabamos imitando essa pessoa. Eu vejo aqui na igreja. Algumas pessoas falam assim, fulano é igualzinho o pastor. Unha, carne e cabelo lambido. É batata. Você já deve ter visto duas pessoas que se casaram e daqui a pouco essas duas pessoas, elas começam a ter a mesma linguagem ou a mesma atitude. E eram pessoas com atitudes e linguagem completamente diferentes. Algumas pessoas, elas se tornam amargas, outras pessoas se tornam mais felizes. Por quê? Porque as pessoas têm capacidade de influenciar nossas vidas, para o bem ou para o mal. Então, as escolhas, olha só, as escolhas que nós fazemos devem ser escolhas com gente que vai trazer benefício para nós. A Bíblia diz assim, por exemplo, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Amém? Deixa eu acrescentar algo. As más companhias corrompem os bons costumes que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos líderes. Elas corrompem. Com toda certeza, vai corromper você. É Bíblia, gente, não adianta. Vai corromper, vai influenciar. Não, mas eu tenho uns amigos, pastores, sabe como é que é? E eu estou ali evangelizando eles. Cuidado, vai te influenciar. Vai tirar você do reino de Deus e é perigoso levar você para o inferno. Então, o que a Bíblia diz? Que você ou eu, se nós nos associarmos com pessoas que vivem de mau humor, a possibilidade de influência é 99,99%. Então, não seja amargo. Sexta dica, não ser o quê? O que significa isso? É a atitude de não perdoar. Aquela pessoa que ela diz assim, não, isso que o fulano fez comigo, isso não se faz, pastor. Querido, tem gente que está hoje no inferno. Foi pessoa que trabalhou, casou, gerou filhos, foi pai, mãe, avô, avó, mas um dia se decepcionou com alguém, gerou a mágoa, ódio, desejo de vingança, inclemência, atitude de não perdoar, morreu nessa situação e perdeu a salvação. Nós falamos sobre um pecado, por exemplo, imperdoável. Deixa eu dar aqui um exemplo para te ajudar. Não existe só um pecado imperdoável, não. A Bíblia pelo menos fala de 3. Não de um. O que é o pecado imperdoável? A Bíblia fala em Mateus capítulo 12 que blasfêmia, ou seja, ultraje, desonra, desrespeito ao Espírito Santo é algo que não tem perdão. Jesus falou assim, você pode falar do Pai, você pode falar de mim, mas você não pode falar do Espírito Santo. Olha que interessante. Por quê? Eu vou falar um pouquinho depois na oração do Pai Nosso, mas só dando uma pincelada para você entender. O Pai, ele tem autoridade máxima, e ele foi sábio e enviou Jesus, que é chamado de Filho. Então nós temos um Pai e nós temos um Filho. Mas nós temos uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Quem é o ser humano que mais se assemelha ao Espírito Santo? A mulher, a mãe. Então, se você xingar a mim, assim, se você xingar meu pai, eu vou ter que ficar um pouquinho bravo com você. Mas se você xingar minha mãe, eu te quebro no meio. Então, se você xingar o Espírito Santo, Deus não te perdoa. Olha que interessante. É Bíblia isso.
Chegaram para Jesus e falaram que ele tinha um pacto com o demônio. E os fariseus. Quem realizava os milagres através de Jesus era o Espírito Santo. O ultraje, a desonra, o desrespeito foi tão grande que Jesus falou assim: olha, todo pecado se perdoa ao homem, mas isso que vocês estão falando, dizendo, o coração de vocês endureceu tanto quanto o Espírito Santo, vocês não têm perdão. Deus não vai perdoar vocês nunca. Olha que coisa. Qual é o segundo pecado imperdoável? Aquele ali, ó. Mas se vós não perdoais. É o pecado em que eu não perdoo alguém que me magoou. E perdoar não é esquecer, gente. Esquecer é amnésia. Perdoar não é só liberar a pessoa. Perdoar é liberar a si mesmo e sarar aquela ferida. Aí a pessoa fica remoendo aqui, não, mas o que o fulano fez comigo? Nossa, aí fica remoendo. Você não sarou a ferida. Se você morrer nessa situação, você está lascado. Você está no inferno. E o terceiro pecado que não tem perdão é o pecado que não é confessado. É aquele pecado que a pessoa esconde, tenta esconder de Deus, tenta esconder de todo mundo e ela não confessa. Se morrer nessa situação, também lasquevu de cacerole. Lascou. Então veja só, qual que é a dica que Deus nos dá? Não seja inclemente. Perdoa, ou seja, sara essa ferida, libera a pessoa e libera a si mesmo. Porque senão você não vai vencer. Amém? Você pode ter sido ferido, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Abusaram de mim sexualmente, tinha um patrão que me enganou, aconteceu isso, aquilo. Meu filho, minha filha, perdoa. A melhor coisa é perdoar, libera. Amém? Sétima dica. Vai, gente, me ajuda aí. Ótimo. O homem que tem muitos amigos, ele sai no prejuízo. Por quê? Porque amigos têm capacidade de influenciar. Mas há amigo que é mais o quê? Chegado que o irmão. Por quê? Por causa do nível de relacionamento. Por exemplo, eu posso citar a mim mesmo. Eu tenho um amigo aqui em Bandeirantes, o Paulo Leiroz, que eu tenho mais liberdade e intimidade de conversar com ele do que o meu próprio irmão de sangue. É um amigo mais chegado que o irmão. É uma pessoa que nós podemos falar sobre qualquer tipo de assunto. E isso é bom para nós, faz bem. Nos ajuda a crescer. Às vezes sai faísca, sai. Porque a Bíblia diz, assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu semelhante. E a amizade boa é a amizade em que o amigo te fere. Está ali, ó. Leia para mim. Então nós temos aqui uma visão diferente. Amigo não é aquele que sempre te apoia. Amigo é aquele que te dá bronca. E aí nós achamos que é o contrário. Não, pastor, tem um amigo que sempre me apoia. Esse não é seu amigo. Esse é o seu inimigo. Não, que isso, pastor? Os beijos do inimigo. Você beija quem? Quem você tem intimidade. Como é que vai? Falando, tudo bem. Quem você gosta. Os beijos do inimigo são o quê? Enganosos. Então, muitas vezes, quem você acha que é seu amigo ou sua amiga, meu irmão, minha irmã, é o seu inimigo. Por quê? Porque amigo verdadeiro, amigo fala verdades. A verdade fere, a verdade magoa, a verdade machuca. Não. A Bíblia diz que a verdade te liberta. Consegue entender isso? E a Bíblia fala, irmãos, que João 15, 13, se eu não me engano, ou 13, 15, que não existe amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Foi Jesus que falou isso, não foi eu. Então, um amigo que você tem, uma amiga que você tem, meu irmão, minha irmã, verdadeiro, é alguém que vai dar a vida por você, alguém que vai ajudar você, alguém que vai estender a mão, e alguém que vai... Amigo fere, gente. Amigo, às vezes, deixa a gente chateado. Já aconteceu isso comigo. Uma vez, eu já contei aqui, o Paulo me deu uma bronca, meu amigo, pastor Paulo Leiroz, o apóstolo, me deu uma bronca, eu queria tomar uma decisão aqui e tal, ele falou, não é para você fazer, eu discuti com ele, Paulo, mas eu não aceito isso, sei o quê. Ele falou, não é para você fazer. Eu fiquei que nem aqueles Zé Buscapé. Você entendeu? Pois é, mas é amigo. E é amigo mais chegado que irmão. Falo isso com muita tranquilidade.
8ª dica, cuidado do que, gente? A língua. Oh, meu Deus. Infelizmente, algumas pessoas têm uma língua venenosa. Existem pessoas que conseguem destruir famílias, pessoas que conseguem destruir igrejas, pessoas que conseguem destruir amizades de anos por causa da sua língua. Querido, isso é muito sério. A Bíblia diz que a morte, olha só, e a vida não está na mão de Deus, de certa forma sim. Mas a sua morte e a sua vida está no poder do quê? E tem gente que fala assim, rapaz do céu, olha, por que eu não morro? Ah, eu não aguento, mas a pessoa fica falando, por que eu não morro? Quero morrer. Não diga que você quer morrer. É que nem a história do pedreiro lá no Rio de Janeiro que se converteu, e um dia ele estava arrumando um negócio lá, e precisava quebrar uma parede, então ele pegou o martelo e ele se converteu. E ele está batendo o martelo lá, quebrando, não sei o que e tal, de repente ele deu uma martelada no dedo. Quando a gente dá uma martelada, quando a gente machuca, existe algo que sempre nos atrai, é quina e dedo. Tem uma atração, já viu aquela atração mortal ou fatal? Você vai, não é? É uma coisa. Aí ele deu uma martelada no dedo. Aí ele lembrou que ele era crente e falou, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Por quê? Pra você falar desgraçado desse martelo, martelo do demônio. Você entendeu? E esse mesmo pedreiro, uma vez ele estava lá, Cais a grande cerveja, Cais a grande cerveja. Aí o irmão chegou e falou assim, o que é isso? A Cais a grande cerveja, que crente não pode tomar, crente não pode tomar. Porque se converteu. Essa é antiga, né? A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. E muita gente não sabe que a língua, ela fere tanto quanto um soco. 9ª dica, não ser o quê? O que é ser covarde, gente? É aquela pessoa que ela tem medo de desafio. Você tem medo de desafio? Pergunta para quem está do seu lado, você tem medo de desafio? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês têm carteira de motorista? Quantos de vocês têm medo de dirigir aqui na cidade? Quantos de vocês têm medo de assombração? Do chupa-cabra? De mulher feia? Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece produto da Jequiti. Quanto Pastor Patrício usa. Quanto, porém, aos covardes. Você sabia que Deus coloca na mesma lista de impuro, de adúltero, de pedófilo, de bandido, Deus coloca covarde? Na mesma lista, está aí, Apocalipse 21:8. Isso é sério, gente. Então você não tem que temer o desafio. Pode ser gigantesco, mas você não tem que temer. Você não pode ser covarde. Aí eu vou conseguir, eu vou tentar. Se não der de um jeito, eu vou dar de outro. Vou fazer esse vestibular. Se não deu para matemática, eu vou tentar letras. Se não deu para letras, vou fazer engenharia. Se não deu aqui em Cascavel, vou fazer aqui em Toledo. Eu vou correr, vou insistir. Se não deu para ser médico, vou ser enfermeira. Mas você não tem que ser covarde. Você não pode ser covarde. Ah, eu vou te dar uma oportunidade, você dá uma palavra de oferta no domingo. Eu, pastor? Mas eu não sei nem falar. Você é mudo? Nós arrumamos alguém que você, né? Libras e alguém interpreta aí. 10ª dica, leia. Por quê? O justo, ele vive do quê? Justo é a pessoa que recebeu Jesus, foi justificada por causa do sangue derramado. Então a Bíblia diz que se eu recuar, se eu retroceder, se eu perder a minha fé, Deus não tem alegria em mim.
A Bíblia fala a respeito de Paulo. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Acabou a carreira significa cumprir o propósito de Deus e o ministério de Deus para a minha vida. E eu guardei o que, gente? Guardei a fé, eu não perdi minha fé. Porque os problemas vêm, as lutas, as dificuldades, as crises. Nós vivemos as 4 estações também na nossa vida espiritual, já falei a respeito disso, né? Então vai existir momentos que você vai achar que a fé não funciona mais. Pode ter certeza, funciona. Mas não perca a sua fé. 11ª dica, leia. Por quê? O que é que um elogio faz e o que é que um elogio mostra? Existe, assim, deixa eu falar algumas coisas para você. Por experiência, a gente vai aprendendo algumas coisas na vida. Existem algumas maneiras muito sutis de você conhecer pessoas. Quais são elas? Primeira, ouvir o pensamento e a filosofia de vida que ela tem. Então, é ouvir aquela pessoa falar. Você vai conseguir conhecer. Segunda maneira de você conhecer a pessoa. O crisol é para a prata, o forno para o ouro. O homem é provado pelos elogios que recebe. E cada um é louvado, é elogiado, não pelo dinheiro que tem, não pela beleza ou formosura, porque isso é passageiro. Cada qual é louvado, é elogiado segundo o seu entendimento. Vamos melhorar isso? Segundo a inteligência que Deus te deu. Se perde beleza, se perde dinheiro, papai e mamãe vão ficando idosos, vai para o céu, para a glória, se perde tudo, mas conhecimento, entendimento das coisas não se perde. E o elogio, ele vem por causa do conhecimento que você recebeu. Elogie pessoas. Todo mundo tem algo bonito. Conta-se uma história, já contei aqui. É uma história fictícia, não aconteceu. Amém? Mas só para você entender. Os discípulos estavam passando num caminho e tinha um burro morto. E aí, um começou a falar com o outro: nossa, mas que cheiro podre isso, né? Meu Deus, olha lá. E falando, reclamando, né? Aí disse que Jesus parou, olhou e falou: gente, mas vocês viram que ele tinha uma dentadura tão bonita? Então, às vezes, você olha para você, não tem nada bonito, mas você tem um pé bonito. Quantos de vocês têm um pé bonito? Tem uns que tem um pé meio ET assim, né? Então, ele esconde o pé, mas tem um cabelo bonito, tem um nariz bonito. Pastor, eu sou bonito por dentro. Então, começa a andar do avesso. Uma mulher, para andar com chinela havaiana, ela tem que ter um pé muito bonito, irmão. Porque o chinela do demônio. O que você tem de bonito? Gente, se não fosse meus olhos verdes, eu estava no inferno. Estou brincando, fosse Jesus. Mas todo mundo tem alguma coisa bonita. Tem gente que o bonito dele é o nariz. Aquele narizinho bonitinho, parece aquelas coxinhas pequenininhas né? Não parece? Aquele salgadinho de aniversário que a gente compra, tal. Tem gente que tem a mão bonita. Tem gente que tem a orelha bonita. Tem uns que tem orelhão azul assim, aquela orelha, né? Mas glória a Deus. Alguma coisa você tem de bonito. Agora, tem gente que é lindo. Por quê? Porque tem muito dinheiro. Irmão, dinheiro te deixa maravilhoso. Então, vou dar uma dica para você: estude e trabalhe. É assim que funciona. Então, cada um será louvado segundo o teu. Faça elogio para as pessoas. Elogio, como é que você está? Pastor, mas se a pessoa não tiver nada bonito, profetiza sobre ela. Faleis que vos digo, tu és lindo. Tu és precioso aos olhos de Deus. Faça o elogio, isso é importante, amém?
Porque, irmão, seja um homem ou uma mulher bonita, mas sem entendimento, beleza não segura nada não. Se Gisele Bündchen foi traído, você viu essa? Te mandaram? Pois é, quem viu, viu. Quem não viu, verá. 12ª dica, leia. Ou vigiar e orar. A Bíblia diz ali, leia para mim. Não, gente, vocês estão muito desanimados. Eu nem acredito que nós estamos chegando em dezembro, Natal, férias. Leia. Ok. A Bíblia diz que você deve vigiar e a Bíblia diz que você deve orar. Amém? Amém? Diga vigiar. Quando a Bíblia diz vigiar, ela não está mandando você vigiar a vida dos outros, não. Está falando, irmão, para você. Tem gente que fica vigiando a vida dos outros. Deixa eu ver o que ele colocou no Facebook. Nossa! Mãe, vem cá, mãe! Posso falar algo para você? De boa, sim, de boa. Posso? Cuida do seu nariz, seu umbigo, das partes baixas. Cuida. Tem gente que tem uma mania de ficar vigiando a vida dos outros, principalmente quando a gente tem uma vida pública, que nem a minha, eu sou pastor, então fica vigiando. O pastor está muito estranho hoje, hein? Não sei não, hein? Cuida de você. É feio. Não sei. Aquela irmã, não sei, ela me olhou meio assim, desgay. E tem gente que fala assim, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. Pelo quê? Porque eu sei que o senhor não gosta de mim. Quem te falou isso? Não, eu sei. Mas como? Não, eu sei, pastor. Por quê? Porque eu fico olhando para o senhor nunca me dá bom dia. Você dorme do meu lado? Sabe? Então, essas coisas, gente, incomodam. Você tem que vigiar a sua vida. E não a vida dos outros. É feio ficar cuidando, irmão, da vida dos outros. É feio. E o nosso país, infelizmente, nós temos essa cultura. Gente, má notícia dá ibope. Vou falar de novo. Má notícia dá ibope. Desgraça alheia dá ibope. Mas você não sabe o quanto isso fere as pessoas. A questão de vigilância, eu lembro, quando eu estava no quartel lá em São Paulo, muitas vezes eu pegava o pior horário para ficar na guarita, das 2 às 4 da manhã. Quem já fez quartel aí sabe, meu Deus, você está dormindo, aí te acorda às 2 da manhã, e a gente ficava armado. E o sargento dizia assim, a gente era treinado, ia para stand de tiro, atirava com bala de verdade, toda aquela coisa, tinha um fuzil FAL. E aí, ele dizia assim, você vai fazer, se alguém tentar pular o muro, ou se alguém entrar, você vai dizer, alto lá, quem vem aí? Identifique. Se a pessoa não se identificar, você atira para matar. Por quê? Porque você está, o quê? Lê, está o quê? Você está vigiando. Deus manda você vigiar o seu quartel. Sabe o que é o seu quartel? É o meu quarto, pastor, também. Mas é o seu... É o seu reino, é a sua vida. Para que ninguém invada a sua vida. Porque pessoas podem invadir a sua vida e também seres espirituais podem invadir a sua vida.
Então Jesus ensinou duas coisas. Vigia, esteja armado com a palavra de Deus, para que ninguém entre e destrua aquilo que você está construindo. Segundo, o que a Bíblia diz? Além de vigiar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre oração hoje. A oração é algo muito importante, que os mais jovens na fé não desenvolveram, não aprenderam a fazer. Aí eu quero lembrar algumas coisas que nós falamos alguns meses atrás. O horário está passando ali, o que tem que andar rápido para a gente poder falar. A oração, ela nos ajuda a vencer a tentação. Eu vou falar disso na parte da tentação, mas só dando uma pincelada. Tentação é uma prova permitida por Deus, mas aplicada pelo diabo. E a gente vai falar a respeito disso depois. A dica de hoje para você, vou tentar encerrar o mais rápido possível. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Eu quero lembrar você sobre algumas coisas que nós falamos nas semanas anteriores. Primeiro, quando Jesus fala aqui sobre Pai, ele está usando uma palavra em aramaico que é Abba. Abba significa meu pai, meu papai, meu paizinho. Ele está falando sobre intimidade. Escute o que eu estou falando para você. Um pai é alguém que, diga comigo, gera vida. Um pai é um agente supridor, diga, supre as minhas necessidades. Um pai é um agente de proteção, diga, cuidado. Um pai é um agente de instrução, diga, ensino. Só que nós temos um problema. Qual é o problema que nós temos? Nós temos, no nosso país, uma referência ruim, na grande maioria, não estou generalizando, posso ouvir um amém? Do que é paternidade. E nós transferimos isso para Deus. Porém, eu não quero que você me entenda mal, mas Deus é um ser estranho. Deixa eu falar algo para você. Uma vez um pastor falou isso aqui no nosso altar. Eu não concordo, mas tem um fundinho de razão. Quem é o maior fofoqueiro que você conhece? Não me entenda mal, amém? Amém, gente? Quem é o maior fofoqueiro que você conhece? Pastor, é minha sogra. Pensa na mulher do demônio. Não. Quem é o maior fofoqueiro que você conhece? Me conta que eu também quero rir. Quer que eu te diga? Com todo respeito, não me entenda mal, amém? Deus. Uma vez um pastor estava pregando, escute isso. E no domingo ele falou sobre a questão do adultério, no outro domingo falou sobre a questão do adultério, no terceiro domingo sobre a questão do adultério. Aí terminou o culto, o senhor veio falar com ele, bravo. Falou, pastor, poxa, tenha santa paciência. O que foi? O senhor fica expondo a minha vida todo, faz 3 domingos que o senhor está falando de mim. Está falando o quê? O senhor sabe que eu tenho 8 amantes. Mas o senhor fica falando lá no... Às vezes a pessoa vem na igreja, e já aconteceu isso comigo muitas vezes. Eu falo até a frase que ela disse dentro do carro. Quem me contou? Deus. Chama-se fofoca gospel. Vou provar. Ananias e Safira chega e fala assim, olha, Pedrão, trouxe oferta aqui. Pedro fala assim, quem foi que disse que você poderia mentir para o Espírito Santo? Quem contou para Pedro que Ananias estava mentindo em relação à oferta? Atos capítulo 5. Deus. Então, Deus é um ser estranho, não me entenda mal, amém? Senhor, não estou te chamando de fofoqueiro, pelo amor de Deus, por amor a ti mesmo, com muito respeito, muito carinho. É um ser em que nós não conseguimos entender a visão de pai que ele é. Porque a nossa visão de pai, aqui no nosso país,
é ruim. Eu repito, não estou generalizando. Existem pessoas que estão sentadas aqui que tiveram pais maravilhosos. Amém? Um aplauso para os pais maravilhosos. Isso. Amém. Então, glória a Deus. Só para você entender. Então, o que acontece? Nós temos, na grande maioria, uma visão errada do que é um pai. Por quê? Porque o nosso pai foi ausente, o nosso pai foi ruim, o nosso pai nos abandonou, o nosso pai, em alguns casos, pai e mãe. E quando nós chegamos no Evangelho e nós vamos orar, a oração não é, ó Senhor Deus, a oração é o quê? Pai. E a nossa alma ferida, ela transfere aquela mágoa para Deus. Aí começa, mas por que Deus não me cura? Mas por que Deus não me dá um emprego melhor? Mas por que eu não consegui passar no vestibular? Mas por que Deus, ele tem uma visão ruim de pai e ele transfere para Deus. E aí, querido, Deus não opera na dúvida e no medo, Deus opera na fé. Repete o que eu acabei de dizer. Deus opera isso. E aí, por eu não ter esse entendimento do que é um pai, segundo Deus, a minha fé não flui. Não funciona. Consequentemente, a minha oração não tem resposta. A maioria de nós oramos por orar. Nós não temos relacionamento com Deus. Relacionamento, gente, é o alvo, é o propósito de Deus para com o homem. Jesus morreu para nos salvar. Para quê? Para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Jesus morreu para nos curar. Para quê? Para que nós tivéssemos saúde, para nos relacionarmos com Ele. Relacionar é conversar. Diga conversar. Diga trocar ideias. É expor o coração. É isso. Se eu entender o que é um pai, segundo Deus, eu vou mudar a minha atitude em relação à oração. A oração, para muita gente, é um peso. Deixa eu dar um exemplo para você. Quantos de vocês conhecem uma pessoa chata? Isso. Conhece? Uma pessoa assim que você suporta. A pessoa que você fala assim, ai pastor, às vezes é até família, né? Eu suporto aquele tio. Eu converso com aquele tio porque é meu tio. Um exemplo. Tá. Você sabia que tem muita gente que tem esse problema em relação a Deus? A pessoa, ela não consegue ter um bom relacionamento com Deus. A oração para ela é um peso. Ela sabe aquela oração legalista e formal, quadrada? Gente, oração é uma conversa, é um diálogo. Existem duas coisas que você precisa aprender. Primeiro, Paulo fala assim, que nós devemos, diga comigo, falando consigo mesmo e com Deus. Eu quero que você repita isso. De novo. Só as mulheres. Só os homens. Você sabia que a Bíblia manda você conversar com você mesmo? Então eu converso assim. Então imagina, eu, Paulo, e eu, Paulo. Então às vezes eu converso comigo. Paulo. O que é? Eu já te falei. Não faça isso. Não consegui. Mas o que aconteceu? Eu estava nervoso. Mas por quê? Você me escapou, tia?
Você sabia que a Bíblia manda fazer isso? Como é que chama isso para alguns? Pastor, eu tenho um nome de um psiquiatra, se eu quiser. Mas Deus manda você falar com você mesmo. Eu sei que eu não sou normal. Eu sei que eu sou esquisito. Não precisa falar. Eu tenho espelho em casa. Mas a Bíblia manda você falar com você mesmo. A Bíblia manda. Você fala com você mesmo? Quantos de vocês falam com vocês mesmos? Cambada de esquisito. Então, a Bíblia fala que você tem que falar com você mesmo. E a Bíblia fala que você tem que falar com Deus. Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você for falar com Deus, você não precisa de formalidades. Diga ai, diga amém, diga pintei a unha, cortei o cabelo, diga uma coisa. Por que eu não preciso de formalidades? Porque eu não tenho que chegar diante do Senhor, não é ser desrespeitoso. Amantíssimo Deus, eterno Pai, magnificentíssimo, líder de todo o universo, inconcebível em palavras. Quero dizer ao Senhor que diante de Ti quero propiciar a Ti louvores que saem do mais íntimo do meu ser espiritual. Eu sou mais assim, ó Deus querido, abençoa teu povo que está aqui, abençoa minha vida que é pó, abençoa minha família que é pó, abençoa as crianças que é tudo pozinho, abençoa a igreja que é uma poeirada tremenda aqui, glória a Deus. E Deus vai entender. Então, parece que, não sei se vocês lembram do Gil Gomes, quem lembra do Gil Gomes? Aqui, agora, foi ali. Quem lembra? Alguns lembram. Parece que a gente tem que orar para Deus dessa forma. Senhor, agora estou entrando em Tua presença, diante de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Shikamalaya. Então você imagina que se você for falar com você mesmo assim, imagina eu, Paulo, que é... Você entende? Relacionamento, gente, com Deus. Relacionamento com Deus traz benefício. Relacionamento com Deus traz alegria. Relacionamento com Deus traz paz. Relacionamento com Deus traz direção. Relacionamento com Deus traz mudança de mentalidade. Mas você tem que ser simples, porém prático, porém bíblico. Não pode pedir qualquer coisa ao Senhor. Deus está dizendo, você precisa aprender a orar. Segundo, santificado seja o teu nome. Santificar significa também honrar. Honrar é reverenciar e respeitar, mas honrar é reconhecer e investir. A honra nos traz vários benefícios. Plantou, semeou, abençoou, você vai ter o retorno. Mas um dos benefícios da honra é favor, não favores de Deus. Diga favor. Deixa eu dar um exemplo. Há um rei na Bíblia chamado Ezequias, Isaías capítulo 37, 8. Isaías chega para ele e fala assim, rei, você precisa arrumar. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte, Isaías 38. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, que tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Fecha a Bíblia, eu vou encerrar. Olha para mim. Olha o que a honra faz. A honra, ela te traz o favor de Deus. Diga, o favor de Deus. Não é favores, não são favores, é o favor. Isaías chega e diz assim, rei, eu recebi uma palavra de Deus, que essa doença, essa enfermidade que você tem vai te levar à morte.
Então você tem que levantar o herdeiro do trono. Põe em ordem a tua casa, dê as ordens e você vai morrer. Os meninos já podem subir aqui, por favor, pessoal, estou encerrando. Aí, escute isso. O rei recebe aquela palavra de Deus, uma profecia de morte. Isaías tinha um ministério profético. Ele coloca a cara na parede e ele diz assim: lembra-te, Senhor. Repete. De novo. Olha o que ele diz. Eu andei diante de ti com fidelidade, com lealdade, com devoção sincera. Ele está dizendo: Deus, eu sempre te honrei. Existem situações que você fala assim: pastor, só Deus para resolver. Existem situações que somente uma pessoa pode resolver. Vou dar um exemplo. Você tem uma causa, tem um advogado. Seu advogado diz assim para você: fulano, está na mesa do juiz, ele está analisando o caso. O juiz vai ser a única pessoa que vai dar assinatura ali, que vai dar a sentença. Você pode até ligar para o prefeito da cidade, o prefeito: olha, tem um amigo meu, tem uma causa aí. O juiz vai dizer assim: senhor prefeito, eu estou analisando. Somente aquele juiz é que pode dar a sentença. Então o que você precisa? Você precisa do favor. Fala, gente. Favor, fala favor, pelo amor de Deus. Eu vou embora dessa cidade. Então, você precisa do favor. É isso que eu estou falando. Existem situações na sua vida que somente aquele homem, ou aquela mulher, ou Deus é que pode te dar esse favor. Ninguém mais. No caso de Ezequias, era Isaías que tinha que dar a resposta para ele, porque ele era o profeta. Deus diz: Isaías, volta. Ele volta e fala: rei, eu não saí nem do palácio e Deus me mandou voltar. Deus está dizendo que vai te curar. Aí existem duas interpretações. Ele vai te dar 15 anos. Interpretação número 1: cura, vive 15 anos e morre. Cura, envelhece. Dia da morte, Deus acrescenta mais 15 anos de longevidade. Mas enfim, Deus curou e Deus deu vida. Amém? Então, existem coisas que são únicas. É como o pastor Cláudio Duarte disse, que a esposa dele foi comprar um sutiã. Ela chegou na loja e achou lá um sutiã, chamou ele e falou: bem, o sutiã custa tanto. Ele falou: meu Deus, que sutiã caro! Ela falou assim: mas isso aqui não é um sutiã, isso aqui é o sutiã. Ele olhou, falou: então experimenta. Ele deu uma olhada e falou: vou levar 2. Porque levanta os caídos. Então, o que acontece? Não é o. Escute isso que eu estou falando para você. O irmão, o vizinho, é o Deus que concede o favor. Escute o que eu vou te dizer. Haverá situações na sua vida que você vai precisar de uma pessoa. Haverá situações na sua vida que você vai precisar de um ou do favor de Deus. E aí quando nós lemos santificado, o significado também é honra. Quando Ezequias coloca o rosto na parede, ele fala: eu andei diante de ti, Senhor, com lealdade, com fidelidade, eu sempre te honrei. Aí Deus fala: poxa, eu vou ter que responder para ele. E Deus lhe concede o favor. A história dele foi mudada. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, fica de pé. A dica aqui que Deus está nos dando é essa.
Leia. Fica vigiando a vida dos outros, não. É muito feio. Cuida da sua vida, vigia a sua vida. Aprenda isso. Quando for orar, aprenda a orar. Aprenda a ter um relacionamento com Deus. Aprenda que falar com Deus é questão de simplicidade. Nós vamos participar da ceia. Me dá aqui. Pode tirar. Me dá o meu aqui, eu quero falar a respeito. Nós vamos participar da ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela é muito interessante. Eu quero te fazer uma pergunta. Obrigado, pastor. Quando nós lemos na Bíblia sobre a serpente normalmente nos lembra o quê? A serpente lembra o quê, gente? O diabo. Mas você sabia que a serpente também simboliza Jesus? A Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim Jesus seria levantado. Alguém aqui já foi picado por cobra ou escorpião, alguma coisa assim? Nesse sentido, aranha, algum bicho peçonhento? Onde está o remédio para uma picadura ou picadura, seria? A palavra é essa? Picadura? Picada de cobra. Onde está o remédio? No próprio veneno. Presta atenção. Quando Jesus está na cruz, o que a Bíblia diz que ele foi? Maldito. Como uma pessoa maldita pode nos abençoar? Só pensar. Pensa. Se usa o próprio veneno para fazer o antídoto. Então Deus pega as enfermidades e coloca no corpo de Jesus. Aí a Bíblia diz, pelas feridas no corpo de Jesus nós fomos. Então isso representa o pão. Esse pedaço de pão aqui é um pãozinho sem fermento. Ok. Segunda coisa. O que tira a graxa das mãos? O que tira a gordura das panelas? Então existem elementos para limpeza, para lubrificação. O que tira o pecado do coração humano? O sangue de Jesus. Olha que coisa interessante. Então, quando eu participo da ceia, quando nós participamos da ceia, nós estamos nos identificando com a morte e com a vida, com a doença e com a saúde, com a miséria e com a prosperidade. E o texto, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, examine-se cada um a si mesmo, faça uma autoanálise, e então coma do pão e beba do cálice. Eu preciso examinar minha alma, meu espírito, e perguntar assim, falar comigo mesmo, eu estou discernindo, eu estou entendendo o propósito da ceia? Porque se eu não discernir e não entender, isso aqui não tem valor. Eu preciso discernir, entender. Eu queria orar com você. Eu queria que você solta suas mãos, fica bem à vontade. Curva sua cabeça, é 1 minuto, é rápido. Diga assim, Pai Celestial, no nome de Jesus, eu quero ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, ajuda-me a viver segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá-me discernimento, entendimento, sabedoria, para que eu possa aplicar a Tua palavra no meu dia a dia. Limpa minha alma, meu coração, renova minha mente.
no nome de Jesus. Aquele que tem ouvidos, diga, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Espírito Santo, eu sou templo de Deus, sou morada tua. Fala comigo, ajuda-me, no precioso nome de Jesus. E todos digam amém. Então nós vamos participar da ceia. Vocês vão sair pelas laterais, pegue o pão, o cálice, volta para o seu lugar, espere e nós vamos participar todos juntos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos cantar então enquanto isso? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Jesus, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Declare: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Cante pra ele. O teu amor, Senhor, não posso viver. Não podemos, Senhor. O teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Abraça no Senhor.
te amo. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Levante esse pedaço de pão para o céu. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pai, nós damos graças a Ti. Entendemos, compreendemos o propósito e recebemos com ação de graça no precioso nome de Jesus. Coma do pão, todos vocês. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: levante o cálice para o céu. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Damos graças a Ti, pois o sangue nos lava, nos purifica, nos santifica, nos limpa de todo pecado, iniquidade e injustiça. A Ti, somente a Ti, honra, glória, louvor e adoração. No nome de Jesus. Tome do cálice todos vocês. Coloque sobre o banco, os diáconos do dia vão recolher. Eu queria que você, mais alguns minutos, nós já vamos encerrar o culto, que você levantasse sua mão, que você levantasse sua voz, que você fechasse seus olhos, começasse a adorar o Senhor. Bem tranquilo, adorando Ele, glorificando o nome dEle. Fale palavras de amor, de vida, palavras de amor, de vida, de gratidão. Fala para Ele. Levante sua voz. Seja grato. Você aprendeu que você deve orar, deve vigiar. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Fale para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que eu tenho. Obrigado, pois o Senhor é quem me dá força. O Senhor me dá alegria. O Senhor é quem me ajuda. Ainda que eu passe lutas, dificuldades, problemas, ainda que eu não consiga vencer, mas o Senhor está me ajudando. Eu vou chegar lá. Eu vou conquistar. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, momentos em que as lágrimas têm rolado no teu coração, em que as lágrimas têm rolado na tua face, em que há pressão, opressão, luta, dificuldade, seja grato a Ele, seja grato ao Senhor. Jesus disse: portanto você vai orar assim: Pai, meu paizinho, Abba, Tu és o meu supridor, meu protetor, meu instrutor, meu ajudador. Tu és a minha alegria, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Eu sou Teu filho, eu sou Tua filha. O Senhor cuida de mim. O Senhor é Deus que cuida de mim. Fala para Ele isso. Seja grato a Deus. Todos passamos por lutas, por dificuldades, mas Ele sempre nos ajuda. Ele sempre nos socorre. Ele sempre estende a mão. Ele sempre abençoa. Oh, Senhor! Não posso viver. Levante tuas mãos, levante tua voz. Diga para Ele: não posso. Senhor, não posso viver longe do Teu afago. Eu não posso, Senhor. Senhor, não posso viver. Não posso viver longe do Teu abraço. Preciso de Ti, papai. Senhor, não posso viver longe do Teu amor.
Abraça-me, com seus braços de amor. Levante a mão, diga: a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia! Presta atenção, vou encerrar o culto. Eu queria que os irmãos que oram conosco viessem aqui rapidinho, que nós vamos fazer a ministração. Na sexta-feira, nós comemoramos o Natal. Natal significa que Jesus nasceu com um propósito. Ótimo. Não diga para o seu filho que você vai dar um presente, principalmente para as crianças. Papai Noel trouxe isso para você. Papai Noel não dá presente. Quem dá presente é Jesus. Quem dá vida é Jesus. Quem dá paz é Jesus. Quem dá amor é Jesus. Quem dá perdão é Jesus. Quem dá salvação é Jesus. Consegue entender o que eu estou falando? Se você for viajar, que você tenha uma boa viagem, Deus te abençoe, vá em paz, volte em paz. Amém? Se você for viajar, vem aqui e fala assim: eu vou viajar. A mesma unção que está sobre a minha vida está sobre eles. Porque eles bebem dessa unção, dessa palavra. Eles vão te abençoar como se o pastor Paulo tivesse te abençoado. Se você precisa de vencer alguma dessas coisas que nós falamos e relembramos hoje, então você chega aqui, não precisa contar a história. Você chega aqui e fala assim: eu tenho um coração inclemente. Ou seja, eu não consigo perdoar. Eles vão orar por você. Não vá embora se há algo no seu coração que você precisa resolver hoje. Amém? Levante a mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Semana de vida e de conquista. Que Jesus, assim como nasceu, não se sabe a data, mas possa nascer no coração da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Que Ele possa ser a vida e a luz. No precioso nome dEle nós oramos ao Pai e nós damos graças a Ele. Muito obrigado. Diga: em paz eu vim e em paz eu volto, no nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela, diga: Deus te abençoe, boa semana, vai com Deus, vai com Jesus. Sorria para ela, diga para ela: me leva para jantar. Isso, vai comer uma pizza, tá bom? Deus te abençoe, boa semana.